Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje, dia 16 de abril de 2022, ano que marca o fim das restrições que a pandemia impôs à sociedade. Amanhã é domingo de Páscoa e sempre é tempo para fortalecer as esperanças que essa data cristã inspira a toda a comunidade religiosa que acredita em tempos de uma nova vida, uma nova oportunidade para revermos nossas mazelas comportamentais. É ano de ficarmos atentos aos políticos, aos discursos vazios, à falta de compromisso com o voto, que é a única arma democrática para encerrar mandatos dos usurpadores que enganam a população com seus discursos cheios de palavrórios, sem nenhum compromisso com o eleitor. Esperemos que na Assembleia de São Paulo, o deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, volte para casa e curta suas idiosincrasias dentro das paredes do seu lar, amadurecendo a sua visão juvenil misógina fora do parlamento, que precisa ser tratado pelos políticos com respeito extremo. Afinal, é nele que encontramos um pedaço da alma de cada indivíduo, um pedaço da alma de cada um de nós. Chega de falsários, demagogos e tapeadores. Eles recebem muito, mas muito bem para nos representar e devem fazê-lo com responsabilidade democrática e com seriedade implacável. Mas se em São Paulo o presidente tornou a participar de uma motociata que saiu do Sambódromo e chegou à cidade de Americana com um número surpreendente de adeptos, em Brasília, o ministro da Saúde pretende declarar o fim da pandemia no país e a nova condição de endemia que o coronavírus atingiu em virtude da diminuição de mortes pela Covid-19. Afinal, entramos num momento de estabilidade. Morrem somente cerca de 150 ou menos por dia, o que soma por volta de 1.500 pessoas em 10 dias, 3.000 em 20 e 4.500 em 30 dias, o que é algo absolutamente normal, haja vista que a maior parte desses óbitos está relacionada a pessoas que não tomaram vacinas ou que possuem morbidades de toda a ordem. Mas no fundo, todo mundo vira estatística e ninguém aguenta mais falar em pandemia. As máscaras estão praticamente abolidas, pelo menos na maior parte dos espaços públicos, sendo exigidas nos postos de saúde, nos transportes urbanos e em outros lugares onde ainda há a necessidade de se conter a transmissão. Elas também começaram a fazer parte do cenário urbano e podem ser encontradas nos canteiros públicos, nos jardins, perto dos bueiros e jogadas sem nenhum pudor pelo usuário Sugismundo. E haja Sugismundo espalhado pelo país. Quem não se lembra dele, criado pelo cartunista e publicitário Rui Perotti, o Sugismundo foi o protagonista de uma série de anúncios para tentar aí orientar a população para não jogar lixo fora das lixeiras. O que parece, ninguém mais se recorda dessa família que colaborava com a porquice espalhada por aí. Agora podemos conferir mais esse item no mobiliário urbano, além das famosas guimbas de cigarro, garrafas PETs, latas de cerveja, camisinhas normalmente encontradas nas praças mal iluminadas e nos becos escuros, as variedades de máscaras faciais também se somam a elas.
são arremessadas pelas janelas dos carros em movimento e largadas aleatoriamente pelas ruas da cidade. As máscaras de formatos variados e cores padronizadas, a branca, a azul e a preta, são as mais fáceis de serem localizadas. Realmente somos todos surgismundos, apesar das campanhas que precisam ser repetidas e repetidas em todos os ambientes, diariamente, para entrar na cachola dos seres incivilizados. E está na hora de mudar esse comportamento que propicia, além do aumento da poluição do meio ambiente, a provável contaminação de outros vírus que ainda deverão nos preocupar no futuro. Mas a higiene pessoal e os velhos hábitos voltaram, já estão novamente entre nós. Em sala de aula, os alunos cada vez mais à vontade, um falando em cima do outro, e as regras de proximidade voltaram de vez. Mas se os nossos hábitos culturais aproximam os perdigotos e os cheiros acres exalados pelas pessoas, algumas novidades parecem que vieram para ficar e devem tomar conta dos processos educativos nas próximas décadas. Dentre eles, as aulas remotas mostraram sua eficiência e promoveram cursos de extensão, capacitação, entre outros, com muito sucesso. A possibilidade de uma internet mais rápida com a vinda da 5G promete que a revolução virtual dará um passo largo para estabelecer novas matrizes educacionais no país. A utilização de fontes de energia particulares, a geração fotovoltaica utilizada nas residências também ocupam lentamente o espaço que poderá colocar em xeque o monopólio na geração de energia que submete os cidadãos às elevadas contas que tem assustado o usuário, o consumidor, a cada nova crise hídrica, sempre repassada sem nenhum dó ou comiseração do cliente por parte das companhias que sabem muito bem que a sociedade não tem opção e tem que continuar consumindo, custe o que custar. No programa de hoje eu vou conversar com o diretor da Nova Brico Energia Solar, o Marco Antônio De Faveri, que vai nos apresentar sua empresa sediada na cidade de Limeira, com representantes em Minas Gerais, que tem equipado residências, empreendimentos comerciais e indústrias com os novos equipamentos de geração de energia solar. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonaprática.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista.
Muito bem, amigos do Pan News Cidades. Vamos conversar agora com Marco Antônio De Faveri, que é diretor da Nova Brico Energia Solar. Privilégio nosso tê-lo aqui no Pan News Cidades. Marco Antônio. Opa, Thanos, obrigado aí pela oportunidade. Um abraço aí para você e para todos os ouvintes. Faveri, fala um pouquinho da origem do seu sobrenome. O Faveri, ele se inicia aqui no Brasil por volta de 1889, com a vinda dos imigrantes italianos, né? E a família partiu da região de Treviso, na Itália. No caso especificamente do meu bisavô, ele veio de uma cidade chamada Farra de Soligo. E hoje parte da família tem a dupla cidadania, né? Que a gente conseguiu montar a árvore, buscar a documentação e conseguimos aí a dupla cidadania. Deu muito trabalho? Foi uma pesquisa árdua ou foi facilmente localizada a origem familiar? Então, foi fácil de localizar, porque como meu bisavô veio, na verdade foi o meu trisavô, né? Aí o meu bisavô, ele nasceu na Itália e veio pequeno para cá, com 2 anos, alguma coisa assim, e aí manteve a história da família, veio sendo contada. Então ficou fácil para voltar e pegar a documentação. Mas teve um primo meu que foi para a Itália e lá que ele conseguiu aí reunir o material que precisava para buscar a dupla cidadania. As igrejas mantêm registro de tudo na Itália, né? Dos nascimentos. Estando lá fica sempre um pouco mais fácil, não é? Isso, exatamente. E é lá que ele foi buscar. Marco Antônio De Faveri, você é diretor da Nova Brico Energia Solar e eu tenho insistido muito para que as pessoas conheçam esta modalidade de energia que deve tomar conta da arquitetura nos próximos anos. Fala um pouquinho da energia solar para os nossos ouvintes da PAN. Qual é a sua perspectiva com relação a essa individualização na produção energética para as residências? Então, essa individualização, ela é chamada de geração distribuída, que é a GD. E isso começou a viabilizar no país em 2012. É uma política de Estado da gente ter fontes renováveis de energia. Na verdade, tudo isso começou lá na Rio 92, lá onde o país, na época do Collor, não é? A Rio 92 acho que é da gestão ainda do Collor de Mello, né? Então, mas é essa questão da sustentabilidade, de redução de gás carbônico e tudo mais. Então, é uma política de Estado que está sendo... o Brasil está se conduzindo para buscar meios sustentáveis. Então, em 2012, saiu uma resolução na ANEEL, que é a 482, que viabilizou economicamente a aplicação de sistema fotovoltaico no país, porque permitiu que o gerador de energia elétrica de fonte solar pudesse ser aplicado nas residências, nos comércios e conectado à rede pública, tendo a rede como entre aspas, uma bateria para esse sistema, porque você gera energia elétrica no seu imóvel, o excedente dessa energia é injetado na rede e no horário que não está produzindo energia, horário noturno, você recebe da rede essa energia que foi creditada. Qual a vantagem? Porque você acaba consumindo da rede. A vantagem em termos de custo, ela é significativa? Há economia para o usuário? Sim, há economia. Hoje, para clientes que querem comprar o sistema sem precisar financiar, ele consegue pagar esse investimento em torno de 3 anos, 3 anos e meio. E para clientes que querem financiar, esse payback aí vai girar em torno aí de 5 anos. E é extremamente interessante isso, porque essa despesa que o cliente tem todo mês com energia elétrica, a hora que ele aplica o sistema fotovoltaico dele, essa despesa no primeiro mês deixou de ser uma despesa, passou a ser um investimento. Então ele começa a não ter mais essa despesa mensal. Então você pega, por exemplo, uma padaria. Uma padaria tem lá R$4.000 por mês de despesa com energia elétrica e o custo dessa energia elétrica, ela vai pro custo do pãozinho, certo? Claro. Porque o pãozinho tem que pagar a despesa. A hora que ele elimina essa despesa, ele passa a ter um custo menor de produção.
Então, com isso, ele pode transforma o produto dele num produto mais competitivo para trabalhar no mercado, porque ele tem um custo de produção menor. Para uma residência, muitas vezes ele tem lá uma residência tem lá uma despesa de R$400 por mês. Ele aplicando o sistema fotovoltaico, essa despesa talvez caia ali para uns R$70, R$80 por mês, que é o custo de disponibilidade para você utilizar a rede da distribuidora. Então, o cliente acaba tendo ali uma economia de R$330, R$320 por mês. Ele elimina essa despesa dele. Marco Antônio, nós já conseguimos ser completamente independentes da rede com esse sistema? Não? Se eu tiver, por exemplo, numa área mais isolada, eu consigo nesse sistema uma qualidade de energia suficiente para manter equipamentos, geladeiras e tal? Eu estou pensando numa pequena residência. Isso é possível, não? Sim, é possível. Por exemplo, a gente tem muito rancho de pescaria ou chácaras que são mais isoladas, que muitas vezes ele até tem a conexão com a rede elétrica, só que tem uma má qualidade de fornecimento. Ou mesmo que ela não tenha a conexão com a rede elétrica, a gente consegue entregar equipamentos que vem baterias acopladas. Então é um equipamento que é chamado off-grid, que ele não é conectado à rede, que é o grid. Então é possível sim hoje essas residências, esses ranchos terem energia elétrica funcionando todos os eletrodomésticos, lâmpadas e tudo mais, sem ter a necessidade de estar conectado com a rede da distribuidora. Eu estou conversando com o Marco Antônio De Favre, que é diretor da Nova Brico Energia Solar. Com relação às baterias e às placas também, nós importamos muito material chinês, Marco Antônio. Como é que está a nossa produção desses equipamentos básicos que são utilizados na energia fotovoltaica? Então, a parte de painéis, cabos, conectores, a produção é nacional. Agora, a parte de inversores e das placas fotovoltaicas, dos módulos fotovoltaicos, isso daí, acredito eu, que deve estar em torno aí de 95% a 98% de equipamentos importados. Isso, a grande maioria das importações é chinesa, não toda, mas a grande maioria. E a China hoje fabrica para o mundo inteiro. Então, o equipamento que nós aplicamos aqui no Brasil é o mesmo equipamento que se aplica na Europa, o mesmo equipamento que se aplica nos Estados Unidos e são equipamentos aí de qualidade a nível mundial, né? E qual a sensibilidade de uma placa dessa? Quer dizer, ela capta a energia da luz solar, não é? Eu imagino, pelo menos, o calor, a luz. Qual é a sensibilidade para dias nublados? Dá uma visão para os ouvintes da PAN sobre isso. Então, o painel fotovoltaico, ele absorve a irradiação do sol. Essa irradiação, ela faz os elétrons vibrarem ali na placa e vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, quanto maior o nível de irradiação, mais corrente elétrica ela vai ter. Mas o equipamento, ele trabalha, ele gera energia com tempo limpo, sol, com nuvem, nublado, com chuva, até com chuva gera. E se você parar para pensar, pega uma noite de lua cheia, pouco de irradiação chega à Terra, é refletida pela lua. E essa pequena irradiação, quando bate no painel, ele gera um pequeno volume de energia ali. Não é um volume de energia que vai ser aproveitado pelo cliente, mas existe essa pequena corrente ali no painel. Mas o que importa para o cliente é o seguinte: a irradiação solar, ela ocorre durante todo o dia com capacidade de geração de energia elétrica das 6 horas da manhã às 18h30 horas do final do dia, né? Esse é o ciclo de geração do equipamento. Com relação às residências, na área urbana agora, não em áreas ermas, mas na área urbana, há também a necessidade de baterias? Como é que você trabalha esse sistema dentro das cidades? Aqui na nossa região, é uma região que possui boa infraestrutura de uma maneira geral, e a elétrica também. Então, na área urbana, a gente quase não usa o equipamento com baterias. Grande maioria são equipamentos on-grid conectado na rede. A bateria, isso existe uma tendência de mudança, porque o custo da bateria caiu bastante.
ela ainda é um custo um pouco elevado para o investimento, mas ela, comparado com o que era no passado, ela caiu bastante e ainda existe uma tendência de queda. E a legislação está tendo uma evolução da legislação e possivelmente em breve a gente vai começar a ter baterias nas nossas casas, assim como ocorre hoje lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né? A tendência é realmente buscar aquela autonomia nas residências. Vamos pensar um pouquinho na energia elétrica e o custo que ela tem apresentado, né? Eu nunca vi uma conta de luz baixar, né? Você pode tirar a escassez hídrica, você pode tirar o que for. Volta e meia nós estamos sempre com contas elevadas. Qual a economia que você, na média, evidentemente, presume que o usuário, o consumidor, deverá ter instalando um sistema desse em sua residência? Então, nós temos hoje já um anúncio, esse ano, 2022, já foi anunciado o aumento da tarifa de energia elétrica para essa região que é atendida pela distribuidora aí de Campinas, que é a CPFL, né, na ordem de 14% de aumento da tarifa de energia. Essa tarifa ela aumenta por uma questão de correção, investimentos na rede e tudo mais. Com o sistema fotovoltaico, o consumidor acaba ficando protegido desses aumentos também, porque se ele tem a ação dele suprindo, sei lá, 100% do consumo dele, um gerador de pequeno porte, ele vai ter apenas o custo de disponibilidade de rede para ser paga. Se for um cliente que tem uma energia conectada, um padrão de energia no trifásico, a gente está falando que a despesa dele vai ser só de 100 kWh por mês. Se for um cliente que tem a conexão no bifásico, a despesa dele vai ser só 550 kWh no mês. O trifásico normalmente é para comércio, indústria, coisa assim, não? Isso, comércio e indústria de pequeno porte e até algumas residências de porte um pouquinho maior usam o trifásico e residências menores usam o bifásico. Você presume uma economia sensível ao bolso, quase zero, digamos assim, é taxa mínima que é pago, basicamente nessa ideia, não? Isso, basicamente taxa mínima. Então vamos fazer um outro exemplo. Você pega um determinado comércio, uma pequena indústria, que tem uma despesa ali de R$10 mil por mês de energia elétrica, conectado no trifásico, grupo B. Ele consegue, com o sistema fotovoltaico, desses R$10 mil, reduzir para em torno de R$140 a despesa dele com energia elétrica é paga para a distribuidora, entende? Entendi. Que é paga na conta de energia que é emitida pela distribuidora. Entendi. Então é uma redução muito grande. Agora vamos pegar um cliente menor, uma residência num determinado bairro que ele tem R$400 de despesa, ligado numa entrada de energia bifásica. Esse cliente, talvez ele consiga derrubar de R$400 para R$70, R$80 ou R$90 a despesa dele por mês. Eu sei que não é exatamente o seu negócio, mas talvez você possa me dar essa informação, mais uma curiosidade. Os carros elétricos, a gente consegue abastecer também na residência com esse sistema, não? Não, nós conseguimos sim. Os carros elétricos, eles podem ser abastecidos tanto por na verdade, existe um carregador veicular que você acopla dentro da sua casa, do seu comércio, e esse carregador é um carregador de alta potência que ele pega a energia da rede e vai carregar a bateria ali, vai fazer a conversão para fazer o carregamento da bateria num curto de tempo. Agora, da onde vem essa energia? Ela pode vir de um gerador fotovoltaico ou pode vir da própria rede que é abastecida pela distribuidora. Esse daí eu acho que vai ser o caminho, é o futuro, né? É um futuro presente. A produção de carro elétrico já aumenta muito para os próximos anos. Acho que vai ser uma tendência importante. É uma tendência importante e que o que nos falta ainda é infraestrutura de carregamento remota, né? Então você pode ter na sua casa o carro e o carregador, mas se você sai da sua casa, vai fazer uma viagem aí de, sei lá, 300 quilômetros, você não consegue ir e voltar com o carro. Então você teria que ter pontos de recarga intermediário. E é isso que a gente precisa como país agora investir, né? Investir nessa infraestrutura aí para poder viabilizar o crescimento dos carros elétricos. E nos livrarmos aí dessas contas absurdas que vão
comendo a vida da gente e desgastando também com, às vezes, péssimos atendimentos na estrutura que nós encontramos hoje. Ô Marco Antônio, a Nova Brico fica aqui em Limeira e você tem também uma filial em Minas Gerais. Fala um pouquinho da Nova Brico para nós encerrarmos nosso programa. A Nova Brico é uma empresa, uma distribuidora de equipamentos da WEG Solar, né? A WEG, que é lá de Jaraguá do Sul. Nós atendemos aí todo o estado de São Paulo, estado de Minas, Mato Grosso do Sul. A gente tem a sede nossa na cidade de Limeira e temos uma representação na região de Passos, ali, Minas Gerais. Não sei se vocês conhecem, mas é ali onde fica o nosso braço avançado ali. E estamos aí com a empresa há 4 anos no mercado, um mercado aí de ampla expansão, com crescimento em torno de 50% ao ano. Temos aí boas perspectivas pela frente. Marco Antônio de Faveri, contato para quem quiser aí informações mais objetivas, né? Fazer um orçamento, como é que o ouvinte deve entrar em contato com a Nova Brico? Então, nós temos o nosso site, que é o www.novabrico.com.br. Ali tem bastante informação, inclusive tem uma ferramenta para fazer a simulação de equipamentos, e se o cliente tiver interesse pela própria ferramenta, ele pode solicitar um orçamento que cai aqui para o nosso departamento comercial. Ou se não, nós temos o WhatsApp, que é o 997-401-8972, e o telefone, que é o 3442-3705, ambos DDD 19. Perfeito. Contato @novabrico.com.br também? Esse também é o nosso e-mail aqui da sede. Existe também o comercial @novabrico e a gente está aí aberto a tirar as dúvidas de todos os ouvintes aí. Marco Antônio de Faveri, diretor da Nova Brico Energia Solar, nos deu o privilégio da sua entrevista aqui no Pan News Cidades. Muito obrigado. Grande abraço para você. Obrigado, mestre Thanos. Um grande abraço para você e para todos os ouvintes. Até breve. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online em seufuturonapratica.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. Em Campinas, 3232-4418. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.